Beleza, já deixei Beleza. gravando aqui, Dante. E aí eu vou te colocar como host novamente. Oi, Lívia, Gra- boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa Tô noite, me Lívia. Tranquilo, ajeitando. e aí? Tudo bem? Tudo Tudo bom, jóia. Lívia? Daqui a pouquinho a gente já começa, só esperando o pessoal entrar, tá bom? Tá ótimo. Beleza, então vou fechar meu áudio aqui.
Olá, pessoal, boa noite a todos. Todos conseguem me ouvir? Boa noite, tá dando para ouvir bem. Perfeito, obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa primeira reunião clínica em conjunto da UTI do ICESP com as UTIs cirúrgicas do HC. Meu nome é Dante, eu sou médico diarista da UTI do ICESP e hoje eu tenho a honra de trazer a doutora Lívia Melro. Ela é médica intensivista, formada pelo HC da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente ela é médica coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Samaritano Paulista, tá? Nossa ideia, pessoal, com essas reuniões é fazer uma reunião mensal de discussão de casos clínicos e uma reunião mensal de discussão de artigos. Na última quarta, a gente teve nossa reunião de discussão de artigos e hoje vai ser a nossa reunião clínica. Isso vai se repetir a partir de agora, todos os meses. Então, sejam muito bem-vindos. A equipe do ICESP vai ser responsável por capitanear as reuniões clínicas, tá? Então, gostaria de passar a palavra para a Lívia, né? Ela vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre a ventilação mecânica de pacientes gravemente hipoxêmicos e agradecer ela por ter aceito o nosso convite para estrear aí esse novo modelo de reunião. Obrigada, Dante. Obrigada a todo mundo aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e falar sobre um assunto que fez parte do nosso dia a dia aí nos últimos 2 anos, que é os pacientes graves com síndrome de desconforto respiratório que se comportam com hipoxemia importante e quais são as estratégias mais aceitas e mais estudadas na hora de ventilar esses pacientes. Eu vou pedir para você poder ativar o compartilhamento de tela, vê se você arruma aí para mim. Vê se agora foi, Lívia, dá uma olhadinha. Agora foi. E é uma aula um tanto quanto densa. Se vocês quiserem interromper, fazer perguntas, eu estou aí para respondê-las, tá? Então, antes de falar um pouco do manejo da síndrome de desconforto respiratório no paciente grave, a gente vai passar alguns aspectos da fisiopatologia da síndrome de desconforto para entender um pouco as causas de hipoxemia, os problemas relacionados à hipercapnia, acidose respiratória, o que a gente espera nesses pacientes relacionados à repercussão hemodinâmica, para a gente ir para os trials de UTI, como a gente conclui, né, sobre o melhor manejo desses pacientes. Então, esse é o roteiro que eu vou seguir. Eu vou falar um pouco sobre definição de ARDS, sobre fisiopatologia da lesão pulmonar, dos mecanismos de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, depois falar um pouco sobre trocas gasosas, para a gente encerrar com a literatura sobre a ventilação mecânica. Então, a gente sabe que assim, o desconforto respiratório ela acontece principalmente quando a gente tem uma injúria inflamatória, seja ela diretamente no pulmão, ou seja uma resposta inflamatória sistêmica por uma injúria sistêmica mesmo, ou um grande queimado, ou uma injúria abdominal, por exemplo, né, na pancreatite aguda grave, que é bem descrito, e essa resposta inflamatória, ela começa a atacar o alvéolo de uma forma imunomediada, que vai gerar um dano endotelial do capilar e epitelial do alvéolo, e isso vai levar a um extravasamento de fluido para dentro do alvéolo, e esse edema, ele vai ser intersticiar e alveolar, e ele é rico em proteínas por ser um edema inflamatório. Isso vai formar a membrana hialina, que vai impedir a troca gasosa e vai desestabilizar a unidade alveolar. Isso acontece nas primeiras horas, e eu diria os primeiros dias aí da síndrome de desconforto respiratório, e depois a gente tem
uma fase de restauração, né? Então, essa fase acontece a reabsorção desse edema aos poucos, e aí vai restaurando essa barreira endotelial e capilar, né? E isso vai, de alguma forma, restaurar a arquitetura e a função alveolar, e alguns pacientes, eles encerram a doença aqui. Mas muitos pacientes, a gente viu isso particularmente nos pacientes com COVID, que esse dano à membrana basal é muito grave, de forma que a repitelização ela se torna inadequada e vai gerando uma fibrose, tanto intersticial como intraalveolar, que a característica principal disso não é apenas a hipoxemia, mas uma perda importante da complacência pulmonar. E por que eu estou dizendo isso? Eu digo isso porque a gente tem, então, essas 3 fases, a fase exudativa, a fase proliferativa e essa fase última fibrótica, que nem todos os nossos pacientes vão experimentar, mas que é muito bem estudado o tratamento, principalmente na fase exudativa, que ocorre nas primeiras 72 horas da doença. Então, é as primeiras 72 horas do insulto, em que a gente tem uma perda da oxigenação, uma piora da oxigenação, e todas essas coisas que a gente tem de estudos relacionados ao tratamento ventilatório da síndrome de desconforto respiratório, eles compreendem essas primeiras horas da doença. Então, a gente sabe que recrutamento, prona, aplicação de PIP é muito bem estudado nessa fase inicial, porém, nessa fase proliferativa, e em especial na fase fibrótica, a gente não tem grandes estudos relacionados a esse tema, e provavelmente tudo que a gente falar aqui se aplica principalmente nessas horas iniciais da doença, e essas horas mais finais, o manejo ventilatório vai ser um pouco mais desafiador, e talvez a gente não seja tão restritivo em relação a esses conceitos que temos na nossa cabeça sobre ventilação protetora, sobre pressão de platô, sobre driving pressure e tudo que a gente vai discutir. Quando a gente tem esse dano, então, ao tecido do pulmão, o que vai acontecer, na verdade, é um conceito que foi cunhado ali no final da década de 90, início dos anos 2000, que é o conceito do baby lung. E por que baby lung, né? Na verdade, o que acontece é que a gente tem uma perda da aeração pulmonar, de forma que a gente vai ter essa perda da estabilidade alveolar e um aumento do peso pulmonar. Então, a gente tem bastante edema intersticial e alveolar, e a formação da membrana hialina que perde a estabilidade do nosso alvéolo, e aí o peso superimposto do próprio pulmão vai colapsando, principalmente as regiões mais gravidades dependentes. E isso a gente vai ver que essas áreas colapsadas, elas são responsáveis pelo shunt pulmonar, que de alguma forma é o que traz principalmente, o que marca principalmente a gravidade da hipoxemia desses pacientes. Além disso, o que vai acontecer é que a gente vai ter um pulmão anatomicamente menor, ou seja, com uma capacidade residual funcional menor. Na prática, a gente tem um pulmão que de fato vai ser ventilado, então se essas áreas todas estão colapsadas, a área que vai ser de fato ventilada vai ser anatomicamente menor. E a gente utilizando os 6, 8 ml por quilo de volume corrente, talvez a gente vai ter regiões onde essas áreas vão se hiperestender, e isso é um dos grandes formadores do espaço morto alveolar, que é um dos determinantes da hipercapnia desses pacientes, da perda da complacência do sistema respiratório. Então, na verdade, a perda da complacência pulmonar, ela não se deve apenas por esse edema, que de alguma forma diminui a capacidade de expandir o nosso alvéolo, mas principalmente a perda da capacidade do sistema respiratório como um todo, porque eu tenho um pulmão anatomicamente menor, um baby lung pequenininho, em que eu tenho que ventilar meu volume corrente inteiro naquele pulmão anatomicamente menor. E, portanto, a gente vai ter uma complacência do sistema respiratório menor, mas ressaltando que provavelmente esses alvéolos, eles têm uma complacência razoavelmente conservada, e, portanto, é aí que a gente vai ter realmente áreas de hiperdistensão alveolar. Então, assim, o desconforto respiratório, ela é caracterizada por um edema pulmonar que a origem é não cardiogênica. Eu falo isso porque lá nos primórdios, quando descreveu-se assim o desconforto respiratório, a gente utilizava, por exemplo, o catéter de Swan-Ganz para determinar que a pressão capilar pulmonar ela era abaixo de 18, ou seja, o edema pulmonar formado não era de origem cardiogênica e nem por hipervolemia, e sim por uma resposta inflamatória. Isso gera uma redução da complacência do sistema respiratório, como eu falei para vocês, por uma perda da estabilidade do alvéolo, de forma que a gente gera uma grande área de colapso,
e aí a gente vai ter um pulmão com uma capacidade residual funcional menor, que é o baby lung, e aí a gente vai ter um sistema respiratório com complacência reduzida. E aí, quanto mais áreas de colapso a gente tiver, provavelmente mais shunt, mais hipoxemia isso vai gerar, e quanto mais áreas de hiperdistensão alveolar, a gente vai ter mais espaço morto e mais hipercapnia. É claro que uma coisa importante a ser discutida, e talvez um dos grandes motivos aí pelo qual a hipoxemia talvez nem seja o problema principal desses pacientes, é que a gente pensa que tudo no final, quando a gente olha e tenta corrigir uma hipoxemia, a gente está tentando aumentar a oferta de oxigênio para os tecidos. Mas a oferta de oxigênio para os tecidos, todo mundo bem sabe, que ela não é determinada exatamente apenas por essa saturação. Então, ela depende do débito cardíaco desse paciente, ela depende dos níveis de hemoglobina, e da saturação de oxigênio dessas hemoglobinas. Então, na prática, para o mesmo débito cardíaco, por exemplo, um paciente que tem um HB de 7,5, ele tem um conteúdo arterial de oxigênio muito menor do que um paciente que tem um HB de 15. Portanto, ele tem uma oferta de oxigênio para os tecidos muito menor. Então, na prática, o que a gente vê, por exemplo, em pacientes de DPLC ou pacientes que têm cardiopatias congênitas cianóticas e que são cronicamente hipoxêmicos, eles acabam compensando a oferta de oxigênio para os tecidos, aumentando seus níveis de hemoglobina, de forma que eles conseguem tolerar essa hipoxemia e manter a oferta de oxigênio para os tecidos adequada e o funcionamento dos órgãos em pleno funcionamento, né? Isso tanto é verdade que esse é um estudo bastante interessante, que eles observaram o que aconteciam com médicos, eu não vou dizer que eram pacientes, porque não eram pacientes, eram médicos que escalavam o Monte Everest. Então, eles pegaram alguns médicos escalando o Monte Everest e eles coletavam gasometrias deles mesmos durante essa subida do Monte Everest. E aí a gente sabe que lá no pico, né, da montanha, a gente tem um ar mais rarefeito, portanto, uma menor disponibilidade de oxigênio. Na prática, isso aqui tem a ver com a equação que a gente chama de equação do gás alveolar. Então, a disponibilidade de oxigênio dentro do gás alveolar, ela depende de várias coisas. Ela depende, obviamente, da fração inspirada de oxigênio, qual a porcentagem de oxigênio tem no total do ar que a gente está respirando. Mas ele depende também da pressão atmosférica, ele depende também da pressão barométrica e da água, ele depende também do nosso coeficiente respiratório, da PaCO2, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, o que acontecia com esses médicos quando eles iam escalando o Monte Everest? Vejam que o ar ia ficando mais rarefeito, porque a pressão atmosférica ela diminuía, portanto, a disponibilidade de oxigênio no gás alveolar era menor, e isso gerava uma PaO2 extremamente baixa nesses indivíduos. Então, a gente via PaO2 aí, de 29, 19, 21, 28 e 24. E esses médicos, eles estavam escalando, eles estavam fazendo, de alguma forma, uma atividade física, né? E como que eles conseguiam se manter vivos, né? Ofertando oxigênio para os tecidos de uma forma adequada, com uma PaO2 e uma hipoxemia tão importante. Então, vocês viram que eram saturações realmente baixas, 68, 34, 43, 50 e poucos. Então, saturações realmente muito baixas. Como que eles se adaptavam a isso? Através de dois mecanismos que são bastante conhecidos aí. Um deles eu já falei para vocês, que é a elevação dos níveis de hemoglobina. Então, aos poucos, eles iam se adaptando e aumentando seus níveis de hemoglobina. Então, vejam que eles tinham níveis de HB em torno de 20, 18, 19, para tolerar esse grau de hipoxemia e, portanto, ainda assim ter um conteúdo arterial de oxigênio apropriado. E também uma outra resposta fisiológica é aumentar o volume minuto, de forma que você consiga diminuir a PaCO2 dessa pessoa. Então, eles tinham níveis de PaCO2 super baixos, 12, 15, 10 de PaCO2, né? Então, na prática, o que eles faziam era diminuir os níveis de CO2, aumentando o volume minuto que eles respiravam, de forma que eles diminuíam a disponibilidade do CO2, e isso faz com que aumente a disponibilidade do oxigênio no gás alveolar. Então, portanto, a gente tem duas respostas fisiológicas esperadas para a hipoxemia que faz a pessoa tolerar essa hipoxemia. Uma delas é a hipocapnia, e a outra delas é o aumento dos níveis de hemoglobina. E aí a gente sabe, óbvio,
que nos nossos pacientes com síndrome de desconforto respiratório são pacientes críticos, graves, em que o nível de hemoglobina com certeza não vai subir, em geral eles têm uma resposta de anemia, anemia do doente crítico, anemia dilucional, uma anemia multifatorial que está relacionada à doença, e como a gente vai ver, o problema da complacência pulmonar reduzida faz com que a gente tenha áreas de sobredistensão alveolar, e isso faz com que os níveis de CO2 subam e, portanto, o oxigênio se torne ainda mais indisponível dentro do alvéolo e, portanto, os pacientes ainda mais hipoxêmicos. Então, vejam que a hipoxemia por si só ela não é um grande problema. O que é o problema são as outras respostas adaptativas frente à hipoxemia, que estão esgotadas nesse paciente mais grave, e toda a lesão que a gente acaba gerando para esses pacientes através da ventilação mecânica, tentando corrigir essa hipoxemia, tentando corrigir a acidose respiratória e a hipercapnia, como a gente vai ver. Então, falando um pouco mais, então, sobre trocas gasosas, então, a gente falou que tem áreas de colapso, né? E aí, essas áreas de colapso, elas vão gerar shunt pulmonar, e esse shunt pulmonar é o principal determinante da gravidade da hipoxemia desses pacientes. E a sobredistensão alveolar, ela vai gerar espaço morto, aumentando os níveis de CO2, gerando a hipercapnia e acidose respiratória. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, a gente tem regiões em que estão colapsadas, e, portanto, o gás não entra. E aí, a gente não vai conseguir trocar oxigênio com sangue nessas regiões. E, além disso, a gente tem, de alguma forma, uma perda da vasoconstrição hipóxica regional. Então, no nosso pulmão, nas regiões em que a gente não está ventilando, a gente faz uma vasoconstrição hipóxica naquela região para redirecionar o fluxo de sangue para regiões ventiladas e, portanto, tentar manter uma ventilação-perfusão apropriada. Nesses casos, a gente tem grandes áreas de colapso e uma resposta inflamatória ali naquela região, em que a gente perde a vasoconstrição hipóxica e muitas vezes a gente tem até um aumento do fluxo sanguíneo para regiões não ventiladas. E, portanto, a gente vai ter um espaço onde o sangue passa, porém não oxigena. E isso vai se misturar ao sangue ali nas câmaras esquerdas e, obviamente, vai gerar hipoxemia. Isso é o que a gente chama de fração de shunt. Na prática, a gente tem um shunt anatômico, fisiológico, que vem ali tanto da drenagem do pulmão relacionado às veias brônquicas e tanto da drenagem do próprio coração através das veias tebesianas, que geram em torno de 5 a 10% do nosso débito cardíaco não oxigenado. Só que esse sangue não oxigenado se mistura com sangue ricamente oxigenado por pulmões saudáveis e isso não gera hipoxemia num paciente normal. Quando a gente está frente à doença, a gente tem ainda esse shunt anatômico e tem um shunt que a gente chama de shunt alveolar, e que na literatura eles chamam também de venous admixture, que na prática é aquele sangue que está passando pelo pulmão que não está ventilando, ele não troca, portanto ele não se enriquece de oxigênio, ele vai se misturar pobremente oxigenado ao sangue, ao resto do sangue do corpo, e isso gera uma hipoxemia muito grave. A gente pode medir isso, então isso é uma fórmula que a gente pode utilizar a beira-leito para ter uma ideia de qual que é a fração de shunt do nosso paciente. Então, o débito cardíaco, ele vai... eu só mendigo das... O débito cardíaco, ele vai se dividir entre áreas não ventiladas e áreas ventiladas. As áreas ventiladas, obviamente, vai conseguir oxigenar bem esse sangue, e a área não ventilada não oxigena esse sangue, é o sangue parecido com o sangue da saturação venosa central. E aí eles vão se misturar na saturação arterial. Então, quanto mais grave for a hipoxemia desse paciente, maior a área de shunt, maior a porcentagem de débito cardíaco que está passando por uma área não ventilada, e, portanto, mais grave é esse paciente. Na prática, a gente não faz esse cálculo à beira-leito, é raro da gente utilizar esse tipo de cálculo no dia a dia, mas uma coisa que é interessante é notar que quanto maior for a fração de shunt do nosso paciente, maior o distúrbio ventilação-perfusão que ele vai ter, certo? E mais grave é essa hipoxemia. E é interessante que quanto maior é a fração de shunt, menos esse paciente responde ao aumento da fração inspirada de oxigênio. Então, o que adianta eu aumentar a fração inspirada de oxigênio nessa região se esse sangue aqui já está chegando a 100%? Quando o problema, na verdade, é que uma boa parte do meu débito cardíaco está passando por regiões em que essa FiO2 maior nem está sendo
nem está atingindo os nossos pulmões, e, portanto, você não vai conseguir aumentar a troca. Isso aqui é muito comum da gente ver no dia a dia. É aquele paciente que está muito hipoxêmico e que ele está saturando, sei lá, 85%, com uma fração inspirada de 50% no ventilador. E aí alguém pega o plantão e realmente não fica satisfeito com esse 85% de saturação periférica e resolve que ele vai aumentar a fração inspirada de oxigênio. E aí ele joga para 60, para 70, para 80, para 90, para 100% de FO2. E o paciente sai de 85 de saturação e ele atinge no máximo 89, 90. E aí todo mundo vai, acorda o plantonista e fala assim, olha, esse paciente está muito pior, porque ele estava com FI de 50 e agora ele está com FI de 100%. E na prática esse paciente ele não mudou muito, né? A troca gasosa dele provavelmente está semelhante. A grande verdade é que quanto mais você vai aumentando a fração inspirada de oxigênio, menos ele responde aumentando a sua saturação periférica e, portanto, dá a sensação de que esse paciente está piorando, quando na prática ele está mais ou menos igual. Então, quanto mais grave esse doente fica, menos ele responde ao aumento da fração inspirada de oxigênio e, obviamente, ele vai ter mais hipoxemia, e essa hipoxemia é resultado de um aumento do shunt pulmonar por piora do distúrbio ventilação-perfusão, e isso gera uma SVO2 menor, e aí o sangue chega mais desoxigenado para ser oxigenado também. Então, fica aquela situação que você não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. A minha SVO2 está muito baixa, e por isso eu não consigo atingir saturações periféricas muito altas, e a saturação periférica está muito baixa, e, portanto, a minha SVO2 chega ainda mais baixa. É lógico que a gente viu, então, que essa região que não recebe ventilação e que é bem perfundida, que é essas regiões de shunt, elas são as principais determinantes da hipoxemia. E aí, quando você vê aquele pulmão que é muito branco, que tem muita área de colapso, muitas áreas de colapso, provavelmente esse pulmão é um pulmão mais grave e esse paciente vai ficar mais hipoxêmico. Só que a gente viu também no COVID que não é exatamente o número de áreas de colapso que é o único determinante da hipoxemia, e sim o distúrbio ventilação-perfusão que esse paciente faz. Então, a gente via, era comum da gente ver tomografias em que a gente tinha menos áreas de colapso ou menos áreas de preenchimento alveolar, e esse paciente ele ficar realmente muito hipoxêmico. E o que foi documentado, isso muito bem aí no COVID, é que a causa da hipoxemia ainda assim era o distúrbio ventilação-perfusão, de forma que a gente via que o fluxo de sangue era aumentado nessas regiões não ventiladas, gerando uma hiperperfusão dessas regiões de vidro fosco, e as áreas que estavam normalmente aeradas, elas não recebiam fluxo de sangue, ele era redirecionado para essas regiões de vidro fosco. Então, portanto, aumentando o shunt pulmonar. Então, eram aqueles pacientes na fase inicial da doença, em que você vê uma hipoxemia muito grave, mas a complacência pulmonar ainda razoavelmente boa, porque a área de colapso em si não era tão grande, porém o redirecionamento do fluxo de sangue ia mais para regiões onde tinha vidro fosco, e por isso eles não eram oxigenados, né? Tem outros determinantes da hipoxemia, além do distúrbio ventilação-perfusão e as áreas de colapso. A gente pode ter, por exemplo, shunt extrapulmonar, como, por exemplo, num forame oval patente, numa CIA, por exemplo, em que o fluxo pode ir da direita para a esquerda, e aí você não tem oxigenação desse sangue, claro, né? Ele está passando diretamente, sem passar pelos pulmões. A gente pode ter também, como eu falei para vocês, uma PVO2 reduzida. Então, quando você tem um paciente que está chocado, que tem um aumento do consumo de oxigênio na periferia e que chega com uma saturação venosa central muito baixa, esse sangue já chega desoxigenado para passar pelos pulmões. Então, dificilmente você vai conseguir uma saturação periférica muito alta. É por isso que pacientes estão lá estáveis do ponto de vista respiratório, de repente ele faz um choque séptico, né? Ele fica chocado e aí ele tem um consumo aumentado, ele tem uma distribuição do fluxo muito errática, de forma que ele tem uma redução da SVO2, por exemplo, e isso culmina com uma piora da hipoxemia, sem isso ter mudado muito a relação da doença pulmonar em si, mas e sim a distribuição desse fluxo, desse débito cardíaco por esse pulmão doente.
Outra forma também que pode contribuir para a hipoxemia, sem dúvida alguma, é a hipercapnia, principalmente a hipercapnia resultante da hipoventilação. Então, a gente viu que na equação do gás alveolar, a gente depende da quantidade de CO2 dentro do alvéolo. Em termos práticos, assim, para ser mais simples, quanto mais PCO2, quanto mais gás carbônico eu tiver dentro do alvéolo, menos oxigênio eu tenho disponível nesse alvéolo. Portanto, se o doente está muito hipercapnico, isso é um determinante da equação do gás alveolar, da disponibilidade de oxigênio desse gás alveolar, e, portanto, esse paciente vai ficar mais hipoxêmico. Então, resolver a hipercapnia e trabalhar para reduzir a PCO2 desses doentes pode contribuir, inclusive, para a melhora da oxigenação. Então, mais uma vez, o shunt é o principal determinante da hipoxemia dos gases, do paciente. Então, o que acontece normalmente é o sangue que passa num alvéolo preenchido e que não oxigena. E, portanto, você tem um débito cardíaco não oxigenado que vai se misturar aí com o resto do sangue desse paciente. Existem duas formas da gente, principalmente, atuar na hipoxemia. Uma delas é reaerar o alvéolo. Então, esse alvéolo que não está recebendo gás, eu posso aumentar aí a pressão média das vias aéreas para redistribuir o fluxo de ar, né, para dentro do alvéolo e conseguir aerar regiões que não estavam sendo aeradas. E dessa forma eu diminuí a minha fração de shunt e eu melhoro muito bem a hipoxemia desses pacientes. Uma outra forma é aumentar a fração inspirada de oxigênio, e como eu falei para vocês, quanto mais grave esse paciente, menos ele responde a esse tipo de medida, porque se a área de shunt é muito grande, não adianta eu aumentar a disponibilidade de oxigênio nessas regiões ventiladas, porque esse sangue já sai bem oxigenado. O problema é aquela região ali onde o sangue está passando e que não tem contato com esse FO2 aí aumentado e não consegue trocar oxigênio e, portanto, não consegue oxigenar, e esse paciente vai ficar hipoxêmico. Então, pensando dessa forma, ou eu reaero o alvéolo ou aumento a disponibilidade de oxigênio, eu tenho que, de alguma forma, melhorar esse distúrbio ventilação-perfusão que eu tenho. Então, eu posso aumentar essa fração inspirada de oxigênio, como eu falei. Em geral, esses pacientes são um pouco responsivos a isso, quanto mais graves eles forem. A gente pode aumentar a PIP, e quando a gente aumenta a PIP, a gente abre regiões que não estavam sendo ventiladas, estavam atelectasiadas, que estavam fechadas. E, portanto, redistribuindo o fluxo, a gente consegue diminuir as áreas de colapso e, portanto, diminuir as áreas de shunt pulmonar, e isso deve impactar bastante em melhora da hipoxemia. Mas, é claro, a gente tem problemas relacionados ao aumento da PIP, principalmente PIPs muito altas, como, por exemplo, a própria sobredistensão alveolar, e um aumento da resistência vascular pulmonar, que pode levar a uma redução do débito cardíaco. A gente vai discutir isso aí um pouco mais para frente. Você pode utilizar também a ventilação espontânea. A ventilação espontânea, ela recruta áreas que estavam colapsadas. Então, regiões mais posteriores e mais basais dos pulmões, que costumam estar mais colapsadas por o próprio peso superimposto do pulmão e do mediastino, quando você começa a respirar com atividade diafragmática, o diafragma ele contrai principalmente nas regiões basais, recrutando um pouco mais de ar para aquelas regiões que estão colapsadas, e isso melhorando o distúrbio ventilação-perfusão. É claro que isso a gente utiliza em fases um pouco mais tardias, não na fase super aguda, naquela fase bem inicial da doença. Isso porque a gente pode levar uma lesão induzida pelo ventilador e digo mais, né, pelo próprio paciente, como a gente vai discutir mais para frente. A gente pode utilizar manobras de recrutamento, isso aí também tem efeitos deletérios, como, por exemplo, o barotrauma, e isso já foi estudado, e eu vou mostrar para vocês que pode ser lesivo para os nossos pacientes. A ventilação em posição prona, que talvez seja uma das manobras mais seguras e mais claras hoje em dia, de que ela resolve a hipoxemia sem grandes riscos para o nosso paciente, uma vez que você vai começar a ventilar regiões que estavam mais colapsadas e você vai começar a mandar sangue para aquelas regiões que estavam já ventilando melhor e que não estão colapsadas. Portanto, você diminui o distúrbio ventilação-perfusão e isso melhora a oxigenação dos pacientes. E você tem outras coisas, como o uso do óxido nítrico, por exemplo, que vai aumentar o fluxo pulmonar para as regiões ventiladas, mas a gente tem outros problemas relacionados, como, por exemplo, o efeito rebote na retirada desse óxido nítrico, e a gente tem estudos mostrando que ele não tem impacto em desfecho, principalmente desfechos relacionados à mortalidade. Então, isso aqui é um gráfico para mostrar para vocês que a relação PO2 e FO2, que a gente usa para classificar a gravidade desses pacientes,
ela depende não só da gravidade, da fração de shunt desses doentes, mas ela depende também da fração inspirada de oxigênio que você está oferecendo. Então, vamos voltar naquele exemplo que eu dei daquele paciente que está com FI de 50, saturando 85, eu subo a FI para 100, ele responde, a sua saturação de 85 vai para 89, e aí, já que agora com FI de 100%. Se eu coletar uma gasometria arterial desse paciente, o que eu vou ver? Que a minha relação PF vai cair muito às custas de eu ter subido a FO2 e não ter conseguido subir muito a PaO2 desse doente. Então, é muito complexo a gente avaliar apenas a relação PF, sabendo que a relação PF ela não depende apenas da gravidade da lesão pulmonar, mas ela depende também de quanto fração inspirada de oxigênio eu estou dando. E para aqueles pacientes mais graves, quanto mais oxigênio eu ofereço, menor vai ser a minha relação PF, uma vez que ele não vai ser capaz de subir muito a PaO2, uma vez que ele não responde muito ao aumento da fração inspirada de oxigênio. Talvez seja por isso que a Sociedade de Terapia Intensiva Pediátrica utiliza outras formas de avaliar a gravidade desses pacientes, que não é apenas a relação PF, e sim, eles utilizam índice de oxigenação ou índice de saturação. A saturação, muito mais porque eles não ficam coletando na gasometria, mas vamos pensar no índice de oxigenação. Além da fração inspirada de oxigênio e da PaO2 desse doente, a gente tem também como fator, né, importante na análise o quanto de pressão positiva eu estou aplicando para esses pacientes. Na prática, o que eu quero dizer é, uma coisa é você ter uma relação PF de 100 com um paciente com PIP de 5, ou ter uma relação PF de 100 com um paciente com PIP de 15. O paciente que tem PIP de 15 e relação PF de 100 é um doente mais grave do que aquele paciente que está com PIP de 5. Uma vez o que eu espero que o aumento da PIP, recrutando mais regiões e aumentando a pressão média das vias aéreas, vai aumentar a disponibilidade do oxigênio no meu gás alveolar, melhorando a oxigenação desses pacientes. Então, é por isso que um paciente muito grave, que tem uma relação PF baixa, ele depende de pressões respiratórias finais mais elevadas para conseguir melhorar, homogeneizar a ventilação, melhorar o distúrbio ventilação-perfusão e poder, de alguma forma, melhorar a hipoxemia. Agora, falando de espaço morto, né? Então, a gente falou que eu vou lá, aumenta a pressão média das vias aéreas e isso homogeneiza muito melhor. Eu abro regiões que não estavam sendo ventiladas e diminuo, de alguma forma, o shunt pulmonar, melhorando a hipoxemia. Mas quando eu faço isso, com certeza, eu vou ter algumas regiões que vão receber mais ventilação e essas regiões, elas vão se hiperdistender. E aí, quando eu tenho hiperdistensão, o que vai acontecer é que eu gero espaço morto. Então, o que é o espaço morto fisiológico, né? O que é o espaço morto do pulmão? É quando eu tenho uma região em que está sendo ventilada, mas ela não está sendo perfundida. E por que ela não está sendo perfundida? Porque pela hiperdistensão alveolar, eu comprimo meus capilares justa-alveolares de forma que o sangue para de passar ali e começa a ser redirecionado para aquela região que não está aberta, piorando ainda mais a hipoxemia também. Então, você vê que uma coisa está ligada à outra, e muitas vezes é muito complexo a gente conseguir resolver o problema do paciente, porque eu aumento a pressão, eu melhoro a hipoxemia, mas aí eu aumento a hiperdistensão alveolar, o CO2 vai lá em cima, e aí o CO2 sobe, quando o CO2 sobe, eu diminuo a disponibilidade do gás alveolar, do oxigênio no gás alveolar e o doente volta a ficar hipoxêmico. Então, acaba sendo um círculo vicioso em que muitas vezes é muito difícil de resolver. É fácil da gente ter uma ideia da gravidade do espaço morto que a gente tem. O espaço morto, ele é um dos grandes marcadores de gravidade desses nossos pacientes, de forma que se eu tenho uma PaCO2 muito elevada, provavelmente eu tenho um espaço morto muito alto, principalmente se eu já tiver com um ventilador que esteja ventilando meus pulmões com volume minuto razoável. Então, se eu estou precisando de volumes minutos cada vez mais elevados para lavar meu CO2 da gasometria arterial, provavelmente eu tenho um espaço morto fisiológico muito, muito grande, muito grave. Uma fórmula simples da gente ver isso é através de comparar qual que é a PaCO2 do meu sangue comparado à PaCO2 exalada, ou o EtCO2 do meu paciente. Então, se eu tenho um EtCO2, o meu gás alveolar,
fresco, ele tem um CO2 baixo, e mesmo assim eu estou acumulando CO2 no meu sangue, significa que o gás alveolar não está entrando em contato com o meu sangue, e, portanto, eu não estou conseguindo trocar isso, mostrando que existe um espaço morto muito importante. Então, se eu tenho um EtCO2 normal e eu tenho uma PaCO2 muito elevada, eu tenho uma fração de espaço morto muito grande, e aí a gente vai ter que pensar em estratégias para reduzir esse espaço morto, para conseguir controlar a hipercapnia e acidose respiratória. Como que a gente faz isso, né? Então, a gente viu mais uma vez, hipercapnia, o principal determinante dele é a relação de espaço morto. O espaço morto, ele acontece principalmente por sobredistensão. A gente tem formação de microtrombos no endotélio dos vasos por uma capilarite que também impede a passagem de sangue ali naquelas regiões ventiladas. Isso também pode ser um componente de espaço morto. Mas isso a gente não consegue mudar muitas vezes. O que a gente consegue mudar é a sobredistensão alveolar. Para isso, a gente vai acabar diminuindo o nosso volume corrente, diminuindo a pressão de platô, diminuindo a PIP que a gente está aplicando, para ver se a gente para de sobredistender aquele alvéolo e o sangue começa a passar por ali e consegue trocar CO2. Aumentar o volume minuto talvez seja uma boa estratégia. Muitas vezes, aumentando o volume corrente, talvez você até gere um pouco mais de sobredistensão. Mas, se você aumentar a frequência respiratória... Desculpa, gente, que está passando aqui uma moto muito barulhenta. Se você aumentar a frequência respiratória desse paciente, você vai aumentar o volume minuto e, portanto, você consegue diminuir o PCO2 desse paciente. Né? É claro que o aumento da frequência respiratória pode gerar alguns problemas, como, por exemplo, aprisionamento aéreo, naqueles pacientes em que você não consegue gerar o fluxo, isso vai gerando mais sobredistensão alveolar ainda, ou isso não é tão comum no paciente com complacência pulmonar reduzida, ou ele também, um aumento do volume minuto, ele vai aumentar a energia transmitida para os pulmões através da ventilação mecânica, e isso pode ser um grande componente de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, como a gente vai falar nos próximos slides. A gente pode tentar diminuir a produção de CO2 desse doente. Então, aquele doente super catabólico, que está agitado, que está lá fazendo shivering, que está febril, ou que está consumindo um monte de calorias, talvez seja a hora de diminuir o metabolismo desse paciente, de forma que ele diminua a produção de CO2 e você consiga controlar a hipercapnia. É lógico que a gente utiliza isso nos cenários mais graves, nos pacientes em que você já fez as outras coisas e você não conseguiu controlar a acidose respiratória. E por último, não menos importante, eu diria que talvez um dos mais importantes, é lembrar de diminuir o espaço morto anatômico, ou seja, qualquer instrumental que você colocar entre o Y do ventilador e o tubo do paciente é uma área que você está ventilando, mas que não vai ocorrer troca gasosa. E, portanto, aumenta o espaço morto desse doente e vai aumentar os níveis de PCO2. Então, tirar filtro HME, traqueinha, traquecare, todas essas penduricalhos que a gente vai colocando no tubo do doente, que pode aumentar o espaço morto anatômico e contribuir para a hipercapnia. Então, vejam só, sedação e paralisia é uma coisa que pode reduzir a produção de CO2, mas, obviamente, isso tem impacto em redução, em prolongar o desmame de ventilação mecânica. Você pode diminuir o espaço morto instrumental, como eu falei para vocês, isso é algo que não tem risco. Você aumenta a frequência respiratória, aumentando o volume minuto, mas isso pode gerar aprisionamento aéreo, PIP intrínseca, e isso de alguma forma pode até piorar o nosso paciente. Você pode utilizar da posição prona, que pode homogeneizar esse distúrbio de ventilação, perfusão, diminuindo as áreas de sobredistensão, e com certeza isso deve ser feito. E aí você pode usar TGI, por exemplo, que é uma coisa que a gente usa muito pouco na prática, porque ele não costuma ser muito eficiente em reduzir a PCO2 desses doentes e acaba sendo uma medida aí mais de desespero, né? Isso é importante, porque hipoxemia, sem dúvida nenhuma, está relacionado com piores desfechos. Então, a gente vê que quanto mais grave esse paciente, pior a sua relação PF, mais ele morre na síndrome de desconforto respiratório. Isso está relacionado à mortalidade. Mas o espaço morto também. Então, quanto maior é a fração de espaço morto dos nossos doentes, maior correlação com mortalidade a gente também tem. Então, o controle da sobredistensão alveolar e a homogeneização da ventilação talvez seja uma das grandes medidas que a gente tenha que fazer, se preocupando um pouco menos com a hipoxemia e um pouco mais com o que eu estou fazendo com esses pulmões, principalmente
no quesito sobre a distensão alveolar, que pode gerar um aumento do espaço morto, e isso é um grande marcador prognóstico. Vejam só que interessante, aqui é um estudo antigo, na verdade, é uma análise retrospectiva de estudos prospectivos de prona mais antigos, mostrando que os pacientes que você, na hora que pronava, eles conseguiam reduzir a sua PaCO2, eram pacientes que sobreviviam mais do que aqueles pacientes que mantinham a CO2 elevado. Diferente da hipoxemia, que quando você prona um doente e ele melhora a relação PF, não significa que ele respondeu de fato à prona e que de fato essa prona foi benéfica para ele. Então, na prática, a gente vai discutir um pouquinho mais para frente nesse próximo slide, que a resposta à prona é uma coisa muito incerta na literatura. Então, esse aqui, na verdade, é uma análise retrospectiva, dados retrospectivos de estudo prospectivo do ProSEVA, né? Mostrando o que aconteceu com os pacientes que sobreviveram e que morreram quando foram pronados, né? E olha só que interessante, né? Os pacientes que foram pronados, quando eles eram pronados, não mudava, às vezes não mudava nada o CO2, e isso não tinha relação entre os que morreram e os que sobreviveram, não mudava muito a mecânica pulmonar, não mudava o tanto de PIP que você precisava aplicar, não mudava a relação PF. Então, na prática, olha só que interessante, você pegava entre os sobreviventes, 91% dos pacientes que pioraram a relação PF na hora da prona, 91% sobreviveram. E dos pacientes que aumentavam a PCO2, quase 100% sobreviveram. Então, o que eu quero dizer é, você pronar o seu paciente, ele não melhorar a relação PF, ou às vezes até piorar um pouco a relação PF, às vezes até piorar um pouco a acidose respiratória, não significa que esse paciente não está se beneficiando da manobra de prona. A gente não sabe exatamente qual é o grande marcador que mostra para a gente o momento de que esse paciente eu devo insistir na prona versus esse paciente eu acho que dá para parar de pronar. Essa é uma das grandes lições que a gente tira da análise desse estudo. E a gente sabe que a hipercapnia, então, ela vai acontecer. A gente tem que tentar controlar a relação do espaço morto, mas algumas vezes a gente vai ser um pouco permissivo, principalmente pensando naqueles pacientes que têm um pH tolerável, um pH acima de 7,2. Mas sabendo quais são as ações da hipercapnia no nosso organismo. Então, o que a gente sabe? Que quando o doente está hipercápnico, a gente tem um aumento da resistência vascular pulmonar, aumentando a pressão pulmonar. Isso diminui a resposta inflamatória, e talvez aquele paciente super inflamado tenha uma resposta inflamatória reduzida. Ele diminui a resistência vascular sistêmica, deixando esse paciente um pouco mais hipotenso. Ele aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, aumentando a vasodilatação cerebral. Então, hipercapnia em pacientes com hipertensão intracraniana, por exemplo, não combina. Ele diminui a contratilidade, aumentando a frequência cardíaca, e isso faz com que o desempenho do coração seja um pouco pior. E ele aumenta a vasoconstrição renal, diminuindo o ritmo de filtração glomerular. Além disso, a gente tem também o impacto do aumento da resistência vascular pulmonar, que é multifatorial, não só pela hipercapnia, então a gente tem aqui a hipercapnia como um grande marcador de aumento de resistência vascular pulmonar, a própria hipoxemia pela vasoconstrição hipóxica, a gente tem a formação desses microtrombos na síndrome de desconforto respiratório, a gente tem um aumento do edema que pode remodelar e aumentar a resistência vascular pulmonar, e a gente tem a própria sobredistensão, que comprime os vasos e aumenta a resistência vascular pulmonar, e a gente tem o colapso pulmonar também, que também gera aumento da resistência vascular pulmonar. Então, tudo isso que acontece na síndrome de desconforto respiratório aumenta a resistência vascular pulmonar, levando ao cor pulmonar agudo, que é um grande marcador de gravidade. Quando eu falei para vocês que a sobredistensão leva ao aumento da resistência vascular pulmonar, é isso aqui que acontece. Então, a gente tem aquela compressão dos vasos justo-alveolares, e aí, diminuindo o seu diâmetro, obviamente, aumenta a resistência. Mas o colapso pulmonar grave também é digno de nota no aumento da resistência vascular pulmonar. Isso porque existe um colapso dos vasos intra-alveolares, que passam nos espaços intra-alveolares. Então, os justa-alveolares, eles vão estar mais dilatados, mas esses vasos intra-alveolares eles vão estar mais colapsados, de forma que a resistência vascular pulmonar ela tem um comportamento de um U.
quando você fala de capacidade pulmonar total. Então, o ideal é trabalhar na CRF. Quando você tem muito colapso, você tem aumento da resistência vascular pulmonar. Quando você tem muita sobredistensão, você também tem aumento. Então, por isso que a gente tem esse aumento da pós-carga do ventrículo direito, que pode levar à piora do desempenho da função sistólica do ventrículo direito e ao colapso circulatório, que talvez seja o evento final desses pacientes mais graves de síndrome de desconforto respiratório. Então, isso está associado a pior prognóstico, está associado a maior mortalidade. Então, os pacientes que têm disfunção ventricular direita morrem mais do que os pacientes que não têm disfunção ventricular direita, em todos os cenários possíveis. Então, está associado a piores desfechos relacionados à terapia intensiva. De forma que até existe um estudo mostrando que quando você tem grandes fatores de risco para cor pulmonar e síndrome de desconforto respiratório, você tem que fazer um eco de rotina para esses pacientes para afastar que eles não estejam desenvolvendo cor pulmonar. E quais são esses fatores de risco relacionados ao cor pulmonar? Principalmente pneumonia, como causa da síndrome de desconforto respiratório, quando você utiliza driving pressures mais elevadas, quando você tem uma relação PF pior e quando você está hipercápnico, ou seja, todos os nossos doentes graves. Então, aplicando a fisiologia, tudo que a gente discutiu aqui, para a gente fazer estratégias ventilatórias, eu tenho que corrigir, melhorar a oxigenação, corrigir a hipoxemia, de forma que eu não sobredistenda meus pulmões e não piore a hipercapnia, e eu consiga corrigir a hipercapnia. E essas manobras para corrigir a oxigenação e hipercapnia, ela não pode lesar mais os meus pulmões, ela não pode piorar ainda mais a lesão pulmonar que eu já tenho. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de aumento do volume corrente, a gente faz isso através do aumento da pressão de platô, a gente faz isso através da driving pressure que a gente coloca. Então, quanto mais a gente transmite energia para os nossos pulmões, mais eu vou gerar lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, piorando ainda mais a lesão pulmonar desses pacientes. E talvez isso seja um dos grandes pilares do tratamento dos pacientes com síndrome de desconforto respiratório, que é uma estratégia que a gente considere protetora, de forma que a gente consiga trazer uma ventilação mecânica que não seja ainda mais lesiva para os nossos pulmões, permitindo a recuperação pulmonar. Então, falando primeiro sobre os trials de ventilação mecânica e volume corrente. Então, a gente sabe, através desse estudo do ADSNet, que é o estudo mais famoso, que cunhou o termo ventilação protetora, que eles randomizaram pacientes para ventilação mecânica para receber um volume corrente de 10 a 12 ml por quilo versus um volume corrente de 6 ml por quilo, mostrando uma redução importante da mortalidade quando a gente utilizava volumes correntes menores com NNT de 11. É importante ressaltar que aqui a intervenção ela não baseava apenas em volume corrente, em sim limitação da pressão de platô. Então, aqui eles utilizavam estratégias para pressão de platô de 40 e aqui pressão de platô de 30, de forma que se o paciente com 6 ml por quilo de volume corrente ultrapassasse a pressão de platô de 30, era diminuir esse volume corrente, aumentar a frequência respiratória para tentar manter uma pressão de platô abaixo de 30. Então, esse estudo, ele fala, ele tem, na verdade, duas intervenções importantes, não só a redução do volume corrente, mas também a limitação da pressão de platô que eu estou ventilando. E, portanto, é difícil separar qual que é o papel do volume corrente e qual que é o papel da limitação da pressão de platô no impacto da mortalidade desses pacientes. Esse é um estudo interessante, explanatório aí, só para a gente ter uma ideia sobre o que é ventilação ultraprotetora, mostrando que é possível fazer isso. Então, para pacientes com síndrome de desconforto respiratório grave, você ir baixando cada vez mais o volume corrente para até 4 ml por quilo de volume corrente, e aí você consegue lavar o CO2 desse paciente, aumentando a frequência respiratória. Isso faz com que você consiga reduzir efetivamente a pressão de platô desses doentes, quando você reduz o volume corrente, mantendo um pH e um PCO2 apropriado. Então, essa é uma estratégia que parece ser factível e que talvez ela esteja relacionada com maior proteção dos pulmões nesses pacientes aí com síndrome de desconforto respiratório. E realmente a pressão de platô é um dos grandes marcadores de gravidade. Então, vejam aqui que principalmente nos pacientes com SARA severa, com relação PF abaixo de 100, a pressão de platô mais elevada, ela está correlacionada com o aumento importante da mortalidade. Assim como uma driving pressure mais elevada nesses pacientes mais graves está correlacionada com maior mortalidade.
É interessante mostrar que a pressão de platô talvez seja um grande preditor de mortalidade, ainda mais do que a driving pressure. Olha só que interessante, esse estudo é uma análise retrospectiva desses dados, mostrando que quando eu tenho uma limitação da pressão de platô, eu tenho, obviamente, o doente que tem driving pressure baixo, platô baixo, ele tem o menor risco de óbito. O cara com driving pressure baixa, platô baixo e driving pressure alta, ele morre mais. Mas olha só que interessante, se eu tenho um platô estourado, não importa com a minha driving pressure, esses pacientes, eles morrem igual. Na prática, isso mostra que a limitação da pressão de platô tem que ser a primeira lei, digamos assim, da ventilação mecânica protetora. Muito mais do que a driving pressure, mostrando para a gente que estratégias que utilizam platôs acima de 30 estão correlacionadas assim com piores desfechos, e baixar as pressões de platô, como mostrou o nosso estudo do ARDSNet, teve impacto em redução de mortalidade. Diferente do estudo que temos atual sobre a driving pressure, como um marcador de gravidade. Então, esse é o estudo mais conhecido, né, sobre driving pressure, que é um estudo que cunhou aí a driving pressure, que é uma análise, na verdade, é uma análise retrospectiva de 3 ensaios clínicos randomizados, o ARDSNet, o EXPRESS e o LOVES. Eles pegaram análise individual de pacientes individuais e eles viram que quando você fazia estratégias que aumentavam a PIP e isso impactava em redução da driving pressure, isso acontecia quando? Quando você, de fato, recrutava áreas que estavam colapsadas, melhorando a complacência do sistema respiratório. Quando isso acontecia, isso tinha impacto em redução de mortalidade. Se você aumentava a PIP e não mudava a complacência pulmonar, isso não tinha redução nenhuma, não tinha nenhum impacto em desfecho. E quando você mantinha uma PIP mais elevada e aumentava mantinha uma mesma PIP e aumentava a driving pressure, isso tinha correlação com piores desfechos. Na prática, o que esse estudo traz para a gente? Que, número 1, a driving pressure é um grande marcador prognóstico. E quando você tem estratégias em que você tenta corrigir a hipoxemia desse paciente e isso reduz a driving pressure, melhorando a complacência pulmonar, provavelmente você está reduzindo a mortalidade desses pacientes. Aí eu digo provavelmente porque isso é um estudo retrospectivo que ele abre a discussão sobre o que é correlação e o que é, de fato, relação causal, né? E a outra coisa é que você fazer estratégias em que você vai propositalmente aumentar a driving pressure sem impacto em mudar a PIP, isso está relacionado a piores desfechos. Então, é isso que esse estudo traz, né? Uma das coisas que a gente vê muito na prática acontecer é utilizar esse estudo para tentar titular a PIP para menor driving pressure. E aí, eu tenho um pouco de medo desse tipo de estratégia. Por quê? Porque eu sei que se eu aumento a PIP ou diminuo a driving pressure, talvez eu tenha impacto em redução de mortalidade, ótimo. E isso realmente é uma das coisas que eu acho que a gente tem que fazer. Mas você ir baixando a PIP para achar a melhor complacência do sistema respiratório, num paciente gravemente hipoxêmico, vai resultar, provavelmente, numa PIP muito baixa, que não consegue corrigir a hipoxemia dos seus pacientes para que você tenha uma driving pressure reduzida, sendo que a pressão de platô ainda assim vai ser baixa. E aí, nesses casos, eu não sei o quanto que essa estratégia, ela de fato, ela está protegendo os pulmões do seu paciente, ou você está piorando a situação desse doente, uma vez que PIPs muito baixas vão estar correlacionadas com piores hipoxemias. Eu vou mostrar isso aí um pouquinho mais para frente. A driving pressure, ela importa, principalmente nesses pacientes que têm uma complacência do sistema respiratório reduzida. Porém, quando você tem uma complacência da caixa torácica reduzida, por exemplo, na obesidade, a driving pressure ela deixa de ser um grande marcador de gravidade. Então, esse é um estudo retrospectivo mostrando que para os pacientes obesos, a driving pressure mais elevada não teve correlação com piora do desfecho. E muitas vezes a gente tem que utilizar driving pressures mais elevadas e até pressões de platôs um pouco mais altas nesses pacientes que têm uma complacência da caixa torácica reduzida, porque você tem uma proteção, digamos assim, do aumento da pressão positiva intratorácica na pressão transpulmonar. E olha só como isso que eu estava dizendo é importante, né? Esse aqui é um estudo que eu vou falar um pouquinho mais nos próximos slides,
que é um estudo ART, que é um estudo que randomizou pacientes para estratégia de recrutamento e titulação da PIP conforme driving pressure versus ARDSNET, né? E aí, olha só que interessante, o que a gente viu? A gente viu que os pacientes que tiveram manobra de recrutamento alveolar e titulação da PIP conforme driving pressure, teve piores desfechos, teve maior mortalidade. E uma coisa interessante que não está no estudo principal, mas está no suplemento, ele vê que o grupo recrutamento, eles tinham menor driving pressure, com maior pressão de platô, e isso estava associado com maior mortalidade, mostrando que a driving pressure por si só, ela não é exclusivamente o grande marcador de mortalidade desses doentes, e sim, e provavelmente a pressão de platô, ela tem um efeito ainda maior. Então, na prática, se eu tenho uma pressão de platô que é abaixo de 30, eu tenho um conforto maior de que talvez eu esteja fazendo uma ventilação mecânica mais protetora. E aí, utilizar PIPs elevadas de forma a estourar a driving pressure, estourar a pressão de platô, mesmo que com driving pressures baixas, isso está associado a piores desfechos. Falando um pouco sobre PIP e recrutamento. Então, a gente tem diversos estudos mostrando estratégias de PIP na síndrome de desconforto respiratório. Nenhum deles é estudo positivo, mostrando redução de mortalidade. Porém, são estudos muito grandes, estudos que têm vários tipos de paciente. E aí, quando você junta todos eles, e aí, essa é uma meta-análise interessante de 2.300 pacientes do estudo alveolar, do LOVES e do EXPRESS, em que eles pegaram os pacientes mais graves, né? Que eram pacientes que tinham relação PF abaixo de 200, eu não estou nem falando de hipoxemia refratária. Eles conseguiram demonstrar que PIPs mais elevadas provavelmente estão relacionadas à redução da mortalidade, com uma redução de risco absoluto de 10%, com NNT de 25%. Então, na prática, usar PIPs mais altas nos pacientes mais graves provavelmente está associado a melhores desfechos. Então, é por isso que eu falo que titular a PIP conforme complacência pulmonar pode ser uma grande cilada, porque você vai acabar com uma PIP muito baixa, sabendo que seu platô está baixinho, para melhor complacência do sistema respiratório e menor driving pressure, e talvez você caia nisso aqui, ó. Nisso aqui. Pacientes que têm ARDS grave, hipoxêmicos, com PIPs muito baixas, e isso pode estar correlacionado com piores desfechos. É lógico que PIPs muito, muito altas também são deletérias. A gente tem, como a gente viu no próprio estudo do ARTIN, que faziam manobras de recrutamento, que a PIP média era maior, isso estava relacionado com maior barotrauma e talvez aumento da resistência vascular pulmonar, com redução do débito cardíaco, e aí você corrige a hipoxemia, mas você não aumenta a oferta de oxigênio para os tecidos, porque um dos grandes componentes da oferta de oxigênio não é apenas a hipoxemia, e sim o débito cardíaco também. Aqui é um modelo matemático provando isso que eu mostrei para vocês. Aqui é o estudo ART, mostrando que os pacientes que usaram PIPs mais baixas numa estratégia ARDSNET versus uma estratégia de recrutamento e titulação de PIP conforme complacência, eles tiveram melhores desfechos, reduzindo a mortalidade quando você usa estratégias mais modestas, digamos assim, tá? Então, menor mortalidade quando você usa ARDSNET versus recrutamento, e o paciente que você recruta, maior risco de barotrauma, maior estabilidade hemodinâmica, maior uso de sedação e bloqueio neuromuscular. Prona, a gente sabe que prona é uma coisa que realmente tem impacto em redução de mortalidade. Mostrei para vocês que a gente não sabe o que é resposta à prona, e aqui, nesse estudo ProZEVA, é interessante que eles utilizavam a prona até 28 dias, se o paciente tinha relação PF abaixo de 150, não necessariamente esse paciente estava sedado e bloqueado durante a prona, mas necessariamente ele estava sedado e bloqueado nas primeiras 48 horas. E isso foi uma manobra interessante que reduziu bastante a mortalidade dos nossos pacientes, com um NNT de 6. Então, para cada 6 pacientes que a gente prona, a gente salva pela própria prona. Isso mostrou melhora da oxigenação, redução da pressão de platô e redução da disfunção ventricular direita. Modo APRV, eu não vou falar muito sobre isso, provavelmente não tem impacto em redução de mortalidade, mas para alguns pacientes que têm boas áreas recrutáveis, ele pode melhorar índices de oxigenação.
Ventilação de alta frequência, também a gente tem 2 estudos, um neutro e um negativo, mostrando piora do desfecho nos pacientes que são ventilados em alta frequência, isso obviamente em pacientes adultos, tá? Em crianças talvez isso seja um pouco diferente e ainda é bastante utilizado, estratégias de alta frequência. Sedação e bloqueio neuromuscular, esse é o Acuracis, é um estudo mais antigo, de 2010, mostrando que o uso da infusão de cisatracura nas primeiras 48 horas, comparado a uma sedação pesada, mostrou melhora de desfecho de mortalidade nesses pacientes com desconforto respiratório, e é por isso que a gente acaba usando mais liberalmente o bloqueio neuromuscular nessas primeiras 48 horas da ventilação mecânica. Porém, veio um estudo novo, que é o Rose Trial, de 2019, que randomizou pacientes com relação PF abaixo de 150 para sedação pesada e bloqueio neuromuscular versus uma sedação leve, de RA0 a -1. E esse estudo é muito interessante, porque eram pacientes bastante graves, que estavam chocados e que tinham uma PIP média de 12 com uma relação PF abaixo de 100 na média. E o que ele mostrou é que mesmo tendo relações pacientes em geral SARA grave, nas primeiras 48 horas, você ter uma estratégia de ventilação espontânea com sedação leve para RA0 -1 não está associado a piores desfechos. Então, isso mostra para a gente que talvez sedar e bloquear todo mundo nas primeiras 48 horas não deve ser utilizado de rotina. E ele deve ser reservado para aqueles pacientes que fazem mais assincronia e têm mais dificuldade de ventilar protetor. Esse aqui é um estudo observacional também interessante, que mostra ventilação espontânea na síndrome de desconforto respiratório. E aí, olha só que interessante, pacientes aqui com relação PF abaixo de 150, que estavam em ventilação espontânea, obviamente usavam menos bloqueador neuromuscular do que aqueles pacientes que estavam em ventilação controlada nas primeiras 48 horas, e isso tinha uma correlação com melhores desfechos, mostrando para a gente que a mortalidade desses doentes, mesmo com relação PF abaixo de 150, o grupo espontâneo morreu menos do que o grupo ventilação controlada. Isso levanta a lebre de que talvez bloqueio neuromuscular para todo mundo não é uma estratégia que deve ser utilizada de rotina e não é uma estratégia que, de fato, reduz a mortalidade. Se você tiver um paciente que, mesmo grave, você consiga ventilar protetor, sem muito desconforto respiratório, sem fazer assincronias graves com o ventilador, esse é um doente que você pode manter em ventilação espontânea e sem sedação, ou sedação leve. E por último, para encerrar, o uso da ECMO na síndrome de desconforto respiratório, que a gente tem de estudo é o CESAR Trial e o EOLIA. O CESAR Trial randomizou pacientes para uma estratégia levar para um centro de referência com ECMO de resgate versus manter no mesmo centro, mostrando que levar para um centro de referência que tinha ECMO como uma das estratégias tinha impacto em melhora do desfecho, redução de mortalidade. Esse aqui é o estudo EOLIA, que é o último estudo que a gente tem, que foi publicado em 2018, que randomizou pacientes com desconforto respiratório grave, com relação PF abaixo de 50 por 3 horas, ou relação PF abaixo de 80 por pelo menos 6 horas, ou acidose respiratória grave por pelo menos 6 horas. Esse estudo mostrou que o uso da ECMO de rotina não teve redução da mortalidade entre os grupos, vejam que o P é de 0,07, mas com uma clara tendência a favorecer o grupo ECMO. Quando você analisava o crossover, porque alguns pacientes do grupo controle pioravam e acabavam indo para ECMO, quando você analisava morte ou falha de tratamento, sem dúvida nenhuma, a ECMO saía como uma grande estratégia e impacto, que tem um grande impacto em desfecho desses pacientes. E quando você junta esses dois estudos, o estudo do CESAR e o estudo do Alan Combs, e você leva em consideração apenas os pacientes do CESAR que de fato receberam ECMO, e do EOLIA, você faz os pacientes que receberam ECMO ou tiveram falha de tratamento ou morreram, isso tem um impacto importante em redução de risco, né, a favor do uso da ECMO como estratégia de resgate para esses pacientes mais graves. Então, para concluir, o que a gente faz nesses pacientes com síndrome de desconforto respiratório? Número 1, limitar o volume corrente para 6 ml por quilo, talvez é uma estratégia bem sedimentada. O controle da acidose respiratória deve vir com o aumento da frequência respiratória, e a gente tem que lembrar de diminuir o espaço morto, principalmente anatômico, instrumental, e talvez fisiológico, tentando evitar a sobredistensão alveolar.
Limitar a pressão de platô abaixo de 30. Isso talvez tenha que ser uma das regras mais importantes a serem utilizadas, com exceção de pacientes obesos, onde a pressão transpulmonar ela é alterada por uma complacência da caixa torácica reduzida. E aí, a titulação de platô e PIP pode ser auxiliada através da pressão esofágica, com cálculo da pressão transpulmonar, que é algo mais complexo e não tão disponível. A driving pressure é um grande marcador de gravidade. Ela não deve ser utilizada como parâmetro isolado, muito menos para titulação de PIP. Em complacência baixa, que o paciente está com um platô muito alto e está ainda hipoxêmica, você pode aumentar a PIP e diminuir o volume corrente para tentar diminuir a driving pressure. Isso pode ser uma estratégia que seja bastante segura. Então, lembrar que o aumento da PIP não pode vir com um aumento de driving pressure. Talvez ele tenha que vir junto com uma redução de volume corrente e aumento de frequência respiratória para a gente tentar limitar a pressão de platô abaixo de 30. PIPs mais altas em doentes mais graves. Isso aqui tem que ser um mantra inicial, pelo menos do tratamento inicial. Talvez numa fase mais crônica, em que o paciente tem já uma fibrose pulmonar, aí não se aplica. Mas para a fase inicial, a PIP tem que ser individualizada. É óbvio que ela tem como consequência o aumento do espaço morto fisiológico e sobrecarga do ventrículo direito, mas ela está associada a melhores desfechos nos pacientes mais hipoxêmicos. E manobra de recrutamento alveolar não deve ser utilizada de rotina, apenas como manobra de resgate na hipoxemia refratária. Prona, para todos os pacientes com relação PF abaixo de 150. Sempre, pouquíssimas contraindicações, e na fase mais tardia, a gente acaba reservando apenas para os casos de acidose respiratória e hipoxemia grave, tá? A PRV pode ser associada a melhores desfechos, principalmente quando você falar de desfechos fisiológicos, hipoxemia, tempo livre de ventilação mecânica, isso nos pacientes mais recrutáveis, porque ele está associado a melhor oxigenação e uso de menos sedação. Você consegue deixar o doente ventilando espontâneo com pressões médias de vias aéreas mais elevadas. Ventilação espontânea, ela deve ser melhor estudada, e ela parece ser segura, ela parece estar associada aos melhores desfechos. Então, não acho que todo paciente grave tem que ser sedado bloqueado, tá? Sedação pesada e bloqueio neuromuscular não tem benefício para todo mundo. A gente reserva para os casos de assincronia, aprisionamento aéreo, volumes correntes muito altos, aquele paciente que você sabe que você não está ventilando ele protetor. Ou o doente que está com hipoxemia ou hipercapnia refratária, que aí você tem que ter um pouquinho mais de controle sobre a ventilação. E ECMO, você provavelmente é benéfica, principalmente nos casos mais graves, e aí eu vou dizer para vocês, não muito cedo, não também muito tarde, e principalmente em centros de referência. Acho que era isso, eu corri bastante, tentei terminar no horário, espero que tenha algum tempinho aí para dúvida se alguém tiver. Lívia, parabéns pela apresentação, muito completa. Eu vou abrir para dúvidas, só queria fazer um comentário em relação principalmente à questão da PIP em pacientes muito hipoxêmicos, né? Que a gente costumava ver em algumas situações aí em pacientes com COVID, que eles estavam com aquela FO2 ali de 80%, 90%, 100%, e com PIP de 6, de 8, porque aquela tinha sido titulada a melhor complacência para ele, principalmente nas fases iniciais, que não se havia suspeita de pulmões fibróticos, né? Por outro lado, a gente também vê a situação inversa em alguns casos de pacientes, por exemplo, com pneumonia lobar, né, e com o restante do pulmão poupado e com PIPs super altas de 18, 20, 24, pensando na PIP table num paciente que tem uma área que claramente não é recrutável e que você está só hiperdistendendo o pulmão, né? Então, por isso que a importância de se individualizar aí para cada paciente, já depender de fato do que está da doença de base, né? A gente já viu, inclusive, tentativas até de recrutamento em paciente com linfoma carcinomatosa, com fístula de alto débito, né? Não vai ajudar. Uma coisa que é interessante nisso que você está falando é que, assim, as pessoas, eu realmente acho que na síndrome do desconforto respiratório, não nessas outras doenças, mas na síndrome do desconforto respiratório, principalmente nas fases iniciais da doença, nos doentes mais graves, que estão mais hipoxêmicos, a aplicação de PIP tem que ser tentada, ponto. Ela tem que ser tentada. E isso, às vezes, vai resultar em um aumento da driving pressure e estourar a pressão de platô. Nesse cenário, o que a gente tem que fazer não é imediatamente abaixar a PIP, mas talvez abaixar o volume corrente que você está oferecendo, de forma a reduzir a driving pressure
e respeitar o limite do platô. Talvez essa seja a estratégia mais segura quando você junta todas essas evidências que a gente discutiu em ensaios clínicos randomizados. Isso talvez é o que tem realmente impacto em redução de mortalidade. Perfeito. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Opa, vou fazer uma pergunta aqui. Oi, Lívia, Maurício. Oi, Maurício. Queria fazer uma pergunta para você, assim, na prática, para a gente usar essa estratégia que você falou, você acha que a gente, assim, o jeito mais fácil, talvez, de fazer isso poderia ser seguir o protocolo do Express, por exemplo? Sim, é o que eu faço na minha vida, tá? Nos pacientes mais graves, o que eu tento fazer? Número 1, o que é o protocolo do Express, para quem não sabe, né? O Express foi uma estratégia aí de uso de PIPs mais elevados nos pacientes mais graves versus uma estratégia mais conservadora. E aí o que eles faziam era o seguinte, eles subiam a PIP até bater um platô de 30. Então, eu tô com PIP de 5, meu platô tá de 25, eu vou subir a minha PIP para 10, ver quanto que fica o platô. Aí quando eu cheguei no platô de 30, eu mantenho aquela PIP ali que eu achei no platô de 30. O que eu acho, Maurício? Eu acho que a estratégia do Express é super factível e ela parece ser algo interessante, mas às vezes você tem um paciente super grave mesmo, em que você tem um colapso pulmonar muito grande, e aí você sobe a PIP de 5 para 8, ele estoura o platô de 30, aí você fala, bom, vai ficar na PIP de 8. O que eu vou te dizer, né? Primeiro, o recrutamento desses pacientes com PIPs mais elevadas, para homogeneizar mais o pulmão e diminuir as áreas de colapso, ele não é imediato, ele vem a tempo. Então, às vezes, a complacência ela vai melhorar depois de um tempo com aquela PIP um pouco mais alta. E, segundo, a gente viu que as PIPs mais elevadas estão associadas a melhores desfechos. Então, o que eu faria nesses pacientes mais graves, em que você sobe a PIP e a PIP ainda está muito baixa e o platô já está estourando? Volta na estratégia que eu falei para vocês. Reduz o volume corrente, aumenta a frequência respiratória, para tentar manter uma driving pressure menor, respeitando uma pressão de platô abaixo de 30 e mantendo uma PIP um pouco mais alta. Isso, quando você começa a fazer isso, óbvio, na fase aguda da síndrome de desconforto respiratório, você vai ver que usando PIPs aí de 10, 12, muitas vezes aquela complacência que era muito ruim, ela começa a melhorar ao longo de horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas. E aí a driving pressure, que era muito alta, ela vai caindo progressivamente, você vai conseguindo fazer um volume corrente um pouco maior. Então, sim, estratégia do Express é ótima, mas se mesmo a estratégia do Express você ainda tiver com uma PIP muito baixa, estourando a pressão de platô, uma das estratégias de resgate acima disso, né, para adicionar a isso, seria colocar a PIP um pouquinho mais alta e diminuir o volume corrente para respeitar a pressão de platô. Isso que você comentou, Lívia, da questão do recrutamento ao longo do tempo é bem interessante, porque a gente vê isso na prona também, né? A grande maioria dos pacientes não é respondedor imediato, respondedor tardio, e não é por isso que a gente vê prono paciente, ele não respondeu em meia hora, a gente desprona de novo, né? Então, talvez o mesmo racional se aplique à PIP nesse caso também. A gente tem que ter um pouquinho de paciência e esperar que o pulmão vá ser recrutado ao longo do tempo. E muitas vezes você vê eu vejo, por exemplo, pacientes muito graves estão com PIP de 5. Aí eu falo assim, não, 5 não dá, o cara tá muito hipoxêmico, 5 não vai ficar. Vamos aumentar um pouco essa PIP. Se eu jogo, sei lá, para 12, o cara, hiperdistende, fica ruim, estoura platô. Não precisa jogar de 5 para 12. Joga de 5 para 8, espera 2, 3, 6 horas. Pô, o paciente se equilibrou, melhorou a complacência, joga de 8 para 10. Então, vai tomando estratégias mais ao longo do tempo, porque muitas vezes é o que esse paciente precisa de tempo para se acertar mesmo, né? Valeu, Olivia. Pensando já nisso aí que o Dante falou, já que ele está fazendo paralelo com a prona, já que a gente não sabe quem responde a prona, a gente não tem como saber, a gente tem como saber quem responde a PIP a curto prazo, assim? Porque eu acho que talvez não, né? Assim, a curto prazo, não. Mas é lógico, tem pacientes que você vai aplicar PIP e ele vai melhorar imediatamente. Esse cara que melhorou a hipoxemia e melhorou a complacência pulmonar provavelmente se beneficiou disso aí, né? Isso aí foi o que o próprio estudo do Marcelo Amato mostra.
quando você aplica a PIP e reduz a driving pressure, esse paciente provavelmente tem impacto em redução do desfecho. Mas talvez essa aplicação de PIP a gente não tem que ver imediatamente, né, o que acontece. Que é uma das coisas que eu falo, né, que é uma das críticas que eu tenho a essa estratégia de titular a PIP com complacência pulmonar, porque às vezes você aumenta a PIP e imediatamente a complacência piora, mas depois de um tempo ela volta a melhorar, porque você recrutou mais áreas e isso gerou uma redução da complacência. Então, realmente, imediatamente, eu sei o cara que responde, mas eu não sei o cara que não. Eu não consigo excluir que o cara não respondeu, você entendeu? Eu acho que é isso. Entendi. E última pergunta. Eu sei que você já falou o que você já usa com a sua estratégia, mas se a gente for pensar que pode ser benéfico usar PIP alta, e eu acho que é uma ideia menos individualizada, mas e a PIP table? Você acha interessante ou você acha melhor talvez evitar? Não erra. Eu acho assim, a verdade é o seguinte, eu vou falar uma coisa que depois de ter falado tudo isso de milhares de estudos e fisiologia e um monte de ciência, eu vou falar uma coisa que talvez eu não deveria falar, mas assim, a grande verdade é, tudo que você escolhe entre 8 e 12 provavelmente não faz grandes diferenças relacionadas a desfecho. O problema são os extremos. Então, ventilar com PIP de 5, um paciente muito hipoxêmico, provavelmente não vai dar certo. Assim como o mesmo esse doente mais hipoxêmico ventilar com 20 de PIP, talvez você também esteja sendo lesivo, né? Então, a PIP table, ela é uma forma de você não errar a mão pelo menos da PIP inicial que você vai setar, ou qual que é o alvo que você quer chegar, digamos assim. E aí, óbvio, você vai olhar para essas outras coisas que a gente falou, ver se a pressão de platô não está estourando, ver se esse doente não está hiperdistendendo muito, ficando muito hipercáprico, reduz o volume corrente nesses casos em que a complacência pulmonar piora imediatamente, para que você consiga ao tempo ir recrutando melhor e melhorando esse paciente. Mas é isso, assim, eu acho que para quem não quer errar, PIP table é a melhor estratégia sem dúvida nenhuma, e não é à toa que a gente tem estudos mostrando que essa abordagem reduziu a mortalidade dos pacientes. Beleza, valeu, Olivia. Alguma outra pergunta, pessoal? O interessante é que nos estudos que eu li mostrava que a gente tinha uma melhora, principalmente quando era mais relacionada a drive pressure do que pressão de platô. Mas essa discussão me fez mudar o jeito de pensar. Isso é uma opção, é uma opinião sua ou é bem embasado? Porque tem um estudo até de 2015, de uma aula que eu fiz, ele era bem amplo e mostrava tipo as variáveis individuais e mostrava que a que mais estava associada à sobrevida era a drive pressure, não a pressão de platô. E mostrava que as outras individualidades, volume sozinho não mudava a mortalidade, pressão de platô sozinho não mudava a mortalidade. Isso que me... O que eu vou te dizer, né? Eu tenho um estudo, um ensaio clínico randomizado que mostra que estratégia para respeitar a pressão de platô reduziu a mortalidade, e aí com NNT bem baixo, assim, em torno de 11, que é o estudo ARDSNET. Então, o estudo ARDSNET, o que ele fez? Ele usou volumes correntes mais baixos para respeitar a pressão de platô abaixo de 30, né? Diferente da outra estratégia, que eram volumes correntes mais elevados. Então, isso teve impacto em redução de mortalidade. O estudo da driving pressure, ele é uma análise retrospectiva de dados individuais, de estudos prospectivos que foram desenhados para outras coisas. Então, a driving pressure, ela nasceu, esse conceito, ele nasceu desse estudo do Marcelo Amato, que nada mais é do que ele pegou vários pacientes de estudos de PIP, que eram estudos randomizados para PIP alta versus PIP baixa, e viu o que aconteceu com cada um deles e fez correlação. E aí, quando a gente tem uma correlação, ela não significa necessariamente que existe uma relação causal disso, né? Então, a gente sabe isso muito bem. Então, não é porque tem uma correlação que isso é a causa e consequência, né? Não é porque um paciente que
toma mais café tem mais câncer de pulmão. Talvez seja o cara que toma mais café, fuma mais e tem câncer de pulmão, você entendeu? Tem outras variáveis confundidoras. A gente precisa de mais estudos, e aí eu digo estudos randomizados, em estratégias que se baseiem em driving pressure para ver se isso de fato tem impacto em mortalidade, né? É lógico, ela é um grande marcador de desfecho, eu não tenho dúvida nenhuma. Quanto mais grave é o meu paciente, pior é a driving pressure que você vai precisar para ventilar esse pulmão. Porque isso mostra o quê? Complacência, né? De alguma forma, ele é um marcador de complacência do doente, né? E doentes que têm pior complacência morrem mais. Ponto. Agora, se eu fizer estratégias para diminuir a driving pressure ativamente naquele mesmo paciente, e se isso tem impacto em redução de mortalidade, ninguém sabe de fato, porque não existe ensaio clínico randomizado. E aí eu vou te falar, os pais da driving pressure fizeram o estudo ART, que é o estudo de manobras de recrutamento alveolar e titulação da PIP conforme complacência. E esse estudo mostrou que os pacientes que fizeram manobras de recrutamento alveolar, eles morreram mais. E esses pacientes que morreram mais, eles tinham menor driving pressure e maior pressão de platô. Então, assim, não é possível que a driving pressure isoladamente, ela de fato seja o grande marcador de gravidade e mortalidade, você entendeu? Eu acho que ele vem junto com a pressão de platô, sem dúvida nenhuma. Se eu tenho uma pressão de platô alta com driving pressure baixa, esse paciente vai morrer mais. Agora, se eu tenho uma driving pressure baixa, uma pressão de platô baixa, talvez essa é a melhor estratégia dos mundos. O que eu quero dizer é não jogue fora a driving pressure, mas não use ela como um único parâmetro a ser perseguido. Você entendeu? Até porque a gente não sabe, ele não foi estudado. Tem um ensaio que a gente está participando, que é um multicêntrico brasileiro, que é o Stamina, que é estratégias de titulação de PIP. Então, uma é meio ARDSNET e a outra é PIP versus complacência. Então, eu vou colocar a PIP que gere melhor complacência do meu paciente imediatamente. Vamos ver o que dá esse estudo. Se esse estudo mostrar que eu titular PIP conforme a complacência vai resultar em melhores desfechos para o meu paciente, talvez eu mude de ideia. Mas, por enquanto, eu acho que a evidência ela não é robusta o suficiente para a gente dizer isso. Acho que você está no mudo. Quando você fala um ARDSNET, você está querendo só usar um volume protetor, um volume baixo? A estratégia ARDSNET é 6 ml por quilo, respeitando pressão de platô abaixo de 30 e titular PIP conforme PIP table. Isso é o famoso arroz com feijão. E eu vou te dizer, provavelmente você não vai errar se usar o arroz com feijão bem feito. É lógico, tem um ou outro paciente mais extremo que a gente vai ter que individualizar. Mas, na média, eu acho que essa estratégia ela vai muito bem, sabe? Entendi. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho. Lívia, boa noite, é Carlos. Parabéns aí pela apresentação. No Congresso Europeu de 2019, foi falado de uma estratégia de você fazer a ventilação ultraprotetora com volume corrente bem baixo, aí, ao redor de 4 a 5, e para lavar o CO2, você colocar o paciente precocemente na ECMO, nos pacientes principalmente hipercápnicos. Né? Uma ECMO precoce para isso. Eu queria saber a sua opinião a respeito. É o Supernova. Esse estudo, eles fizeram um estudo de feasibility, mostrando que era factível ser feito, mas que tinha bastante evento adverso relacionado à terapia extracorpórea, né? Então, colocar um doente numa estratégia ultraprotetora com 3 ml por quilo, e obviamente você remover CO2 através de um dispositivo extracorpóreo, sem dúvida nenhuma é factível, sim. Só que isso está associado a também maior incidência de eventos adversos relacionados à terapia, tipo trombose, sangramento, infecção, né? E aí esse estudo Supernova, ele era um estudo de feasibility. Aí agora, recentemente, acho que no final do ano passado, eles publicaram um estudo maior, né, que é o estudo randomizado deles, mostrando que não tem impacto em desfecho de mortalidade para esses pacientes graves. Então,
eu acho que a terapia extracorpórea respiratória, ela realmente ela tem que ficar reservada para aqueles pacientes em que a estratégia de ventilação mecânica não é suficiente para corrigir hipercapnia, para corrigir hipoxemia e para ventilar os pulmões de uma forma protetora. E eu falo isso porque eu trabalho bastante com isso, eu faço parte da ELSA, eu dou aula em curso de ECMO, assim, pelo país todo. E eu vejo que essa é uma coisa que às vezes as pessoas não têm muito na cabeça, elas pensam muito na relação PF. Assim, a relação PF de 80 ECMO. E se você tem um doente que tem uma relação PF de 80, mas ele está ventilando com platô baixo, driving pressure baixa, volume corrente de 6 ml por quilo, eu não sei se esse paciente de fato vai se beneficiar. Eu acho que aquele doente que de fato vai se beneficiar de uma estratégia de ECMO é aquele cara em que a ventilação mecânica não está protetora. É aquele cara que, para eu manter 80 de PF, eu tenho que usar uma PIP muito alta e eu estou estourando o platô. Ou o driving pressure está muito alto por causa daquela PIP elevada. Eu baixo a PIP, o cara fica mais hipoxêmico ainda. É aquele cara que eu não tenho mais para onde correr, sabe? Porque o que a ECMO faz, na verdade, não é corrigir hipoxemia. Você vai lá, você dá mais oxigenação através de uma membrana extracorpórea. Só que a grande questão é que o objetivo da terapia da ECMO é poder ultraproteger os seus pulmões, parar de usar os pulmões e oxigenar e lavar o CO2 só pela membrana. Então, eu acho que o cara que vai se beneficiar dessa estratégia mesmo é aquele cara que a ventilação está ruim, né? A ventilação está muito ruim e ela está num momento assim que a gente considera prejudicial para o paciente, que a gente considera perigoso, entendeu? Porque não é infrequente, por exemplo, da gente pegar um doente que, sei lá, tá saturando 85, aí indica ECMO, aí põe o doente em ECMO, aí baixa as pressões do ventilador, tal, não sei o que, o doente começa a saturar 80, aí você fala, pô, mas eu indiquei a ECMO porque ele saturava 85, agora ele está saturando 80, o que a ECMO trouxe de benefício, né? Ela trouxe não usar os pulmões. Então, eu acho que é bem específico, é uma terapia bem específica, principalmente para os doentes que a ventilação mecânica é lesiva, assim, né? É claramente lesiva. Ok, obrigado. Pessoal, a gente não tem mais tempo, tá? Eu queria agradecer aí a participação de todos, agradecer especialmente aí a Lívia pela brilhante apresentação que ela fez aqui para a gente, e agradecer aí também a equipe do HC que agora começou a participar junto com a gente, tá? Lívia, alguma consideração final? Não, acho que era isso. Eu queria agradecer aí a todos que conseguiram chegar até o final. E contem comigo sempre que precisar. Obrigado. Só para deixar claro, a gente teve um recorde de 50 participantes aí, e acho que isso só mostra a qualidade da aula. Obrigado, boa noite a todos aí, viu? Tchau, gente.